Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma reflexão aqui em nosso canal. Eu quero refletir com você sobre um assunto muito importante e que, na minha opinião, não deve ser esquecido, sobretudo nesse tempo em que vivemos, porque, como diz a palavra de Deus, Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 22, se o Senhor não abreviasse o tempo, nem os escolhidos seriam salvos. E esse é um assunto que muitas pessoas podem até discordar, não é? Se essa história, se ela é uma parábola, ou se foi algo que aconteceu, ou se simplesmente foi uma história que Jesus contou. Porém, nós não podemos discordar quanto à clareza do texto, tá? Quanto à clareza de como Jesus trata, né, esse assunto. Lucas, capítulo de número 16, do versículo 19 ao versículo 31. Eu quero ler com você alguns versículos. A partir do versículo 19, Lucas, capítulo 16, que diz assim: Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Versículo de número 20. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Versículo de número 20. Lázaro ficava ali procurando matar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Queridos, esse assunto, né, esse texto, melhor dizendo, é um texto que a cada vez que eu leio, cada vez que eu medito nessa passagem das Escrituras, me leva a refletir acerca da eternidade. E a eternidade, ela é muito tempo para nós não nos preocuparmos com ela. E eu gostaria de refletir com você acerca das diferenças entre esses dois homens. E eu gostaria de começar refletindo sobre as diferenças entre os dois do lado de cada sepultura, ou seja, enquanto eles ainda estavam vivos. A primeira diferença que nós vamos ver aqui é que aquele homem rico, ele se vestia, né, com roupas caríssimas. Em uma outra tradução fala púrpura, e a púrpura é um tecido que era retirado de um molúsculo do fundo do mar. Então era algo realmente muito precioso, era algo realmente nobre, e que aquele homem, ele se vestia exatamente assim, né? Um homem que se vestia com roupas finíssimas, né? Um homem que tinha tudo na vida, que não lhe faltava nada, um homem que era acostumado a fazer grandes festas. Ele não fazia uma festa de vez em quando, ele não fazia uma festa de 15 dias, de mês em mês, não. A Bíblia diz que todos os dias aquele homem, ele dava grandes banquetes, fazia muitas festas, né? Aquele homem era um homem que tinha muitos amigos, né? Aquele homem era um homem que desfrutava, né, da sua riqueza, era um homem muito rico, né, e que não lhe faltava absolutamente nada. Mas a Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo de número 12, no versículo de número 15, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, né? Aqui nós vamos ver no versículo de número 20, Lázaro, né? Diz assim: havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas. Olha aqui a primeira diferença. Aquele homem tinha tudo, era um homem saudável, né? O rico era um homem saudável. Agora nós vamos ver Lázaro, um homem pobre, né,
que tinha o seu corpo coberto de feridas, enquanto o rico tinha o seu corpo coberto de roupas caríssimas, né? E continuando aqui o versículo. E que costumavam largar perto da casa do rico. Ou seja, Lázaro não tinha onde morar, né? Lázaro era um homem pobre que não tinha onde morar, era um homem todo coberto de feridas, né? Então, aqui a segunda diferença entre o homem rico e Lázaro, né? O mendigo, né? Diz assim ainda, ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Então, Lázaro era um homem que não tinha o que comer, né? Era um homem que estava à margem da sociedade. Mas, irmãos, uma coisa que eu acho interessante é que o nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Olha só, Lázaro não tinha nada do que o rico possuía, Lázaro não tinha o que comer, Lázaro não tinha onde morar, Lázaro era um homem que vivia à margem da sociedade. E aí diz assim, ó, até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Lázaro tinha como os seus melhores amigos os cachorros, né? Enquanto o rico tinha muitos amigos, com certeza desfrutando das festas, dos banquetes que ele fazia. Enquanto que Lázaro, né, já vimos aqui a diferença entre os dois, né, entre Lázaro e rico. Essa diferença nós estamos vendo ainda em vida, enquanto eles estavam vivos. Agora vamos ver o versículo 22, diz assim, ó, o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. Outra tradução, né, fala seio de Abraão. Então aqui, depois que eles morreram, começou a diferença. Começamos a ver a diferença, só que a coisa aqui, ela se inverte. Irmãos, mas o que eu acho interessante aqui, antes de eu falar sobre, me aprofundar, não é, nessa diferença, vocês notaram que aqui diz que Lázaro morreu, né, e foi levado pelos anjos. Olha aqui a outra, olha continuando o versículo. O rico também morreu e foi sepultado. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Por que rico, a Bíblia não fala sobre o sepultamento de Lázaro, não fala que ele foi sepultado, diz que ele morreu e foi levado pelos anjos, enquanto que o rico morreu e foi sepultado. Pense aí no enterro, né, chique, pense aí no enterro que era uma pompa, pense aí nos amigos do rico, pense aí na grandeza que foi o sepultamento daquele homem rico. Eu costumo dizer que até o cemitério nós temos companhia. Do cemitério para lá, não é? Do cemitério para lá nós não temos companhias humanas, né? Quando eu falo companhia, eu falo companhias humanas. Então nós vamos ver aqui essas diferenças aqui já depois da morte. Lázaro, não, a Bíblia não diz que ele foi sepultado. Certamente ele deve, né, ter sido sepultado, porém o sepultamento de Lázaro não foi como o do rico, né? Imagina as pessoas olhando para Lázaro morto, né? E é como se não houvesse, é como se Lázaro, né, não tivesse nenhuma importância, né? Foi apenas um mendigo que morreu, né? O rico não, o rico ele foi sepultado e certamente o velório dele foi muito chique. Só que começamos a ver aqui as diferenças entre os dois. Lázaro era um homem pobre, um homem que não tinha nada, né? Um homem que vivia à margem da sociedade, porém, pelo que nós compreendemos aqui no texto, Lázaro era um homem que tinha intimidade com Deus. Tamanha era a sua intimidade que quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos, né? Pelos anjos do Senhor. Enquanto que o rico foi sepultado. E olha o versículo 23 o que diz. Versículo 23 diz assim, ó, ele sofria muito, está falando do rico, sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Versículo 24.
Então gritou: pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Queridos, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que ele olhou e viu ao longe. Ao longe, eles não estavam perto uns dos outros. Ele viu Abraão e Lázaro ao longe. E eu imagino que para ele ser ouvido por Abraão, ele teve que exatamente fazer o que a Bíblia diz, gritar. Ele gritou. Ele não disse, pai Abraão, tenha pena de mim. Não, ele disse, pai Abraão, tenha pena de mim. Aquele homem, irmãos, ele gritou de uma forma desesperada, certamente. De uma forma angustiada, né? Por quê? Porque ele estava sofrendo e ali, naquele fogo no inferno, e ele então ansiava por Lázaro molhar apenas a ponta do dedo e refrescar a língua dele. E o que eu acho interessante, amados, é a resposta que Abraão, né? A resposta que Abraão deu para aquele homem. Olha aqui o versículo 25, veja comigo o versículo 25. Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Olha só, irmãos. Olha que coisa assustadora, né? Lembram que Jesus mesmo disse lá em Lucas 12, 15, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então nós estamos vendo aqui, né, depois da sepultura, depois da morte, nós estamos vendo aqui que já não há mais, né, já não há mais riqueza, já não há mais glamour, já não há mais amigos, já não há mais momentos felizes, esses momentos já não existem mais. Esses momentos, eles ficaram para trás. Esses momentos agora, eles estão apenas na lembrança do homem rico. Queridos, o inferno é um lugar onde a lembrança vai atormentar as pessoas. Eu imagino pessoas que tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus, pessoas que tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, pessoas que tiveram oportunidade de consertarem suas vidas e não fizeram, e lá no inferno serão atormentadas pelas lembranças, as lembranças que vão estar diante delas 24 horas, todos os dias. E não é apenas uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 1 milhão de anos, 100 mil anos, não. É por toda eternidade, é para sempre. Queridos, aquele homem agora sofrendo naquelas chamas, ele grita e ele pede socorro a Abraão, né? E Abraão então diz para ele, filho, olha aqui, vamos ver o versículo de número 26. Olha só o que diz o versículo 26. Abraão disse, vamos ver aqui ainda no versículo, o versículo 26, versículo 26 mesmo. Vamos ver o que diz aqui Abraão para esse homem rico. Olha, além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá.
Olha só, um grande abismo, né? Não tem como sair de lá. Irmãos, uma vez no inferno, nunca mais a pessoa vai sair de lá. E é para sempre, né? É para sempre. Queridos, e nós vamos ver aqui no versículo 27, que o que nós temos que fazer enquanto nós estamos vivos, não é? Nós temos que pregar o evangelho agora, nós temos que anunciar a vinda do Senhor Jesus agora, nós temos que mudar as nossas vidas agora, nós temos que nos arrepender agora, nós temos que ser transformados agora, nós temos que nos preocupar com a salvação das nossas almas e dos nossos familiares agora. Né? Queridos, esse texto deixa muito claro que os mortos não podem fazer nada por nós. Esse texto, ele simplesmente aniquila, né, a doutrina espírita que diz que o homem nasce, ele reencarna e depois ele morre de novo até ele evoluir, até ele chegar a um grau de luz, né, um grau de evolução. Queridos, esse texto acaba com essa doutrina. Esse texto ele joga por terra a doutrina espírita, né? Ele joga por terra também algo que o catolicismo ensina, que é a intercessão dos mortos para conosco, né? Ou por nós, né? Lembram da oração, da reza, né? Que fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ou seja, um morto não pode rogar por ninguém, um morto não pode fazer nada por ninguém. Queridos, nós sabemos que, abrindo aqui um parêntese, que Maria foi uma mulher santa, uma mulher escolhida por Deus, uma mulher abençoada, porém, ela não pode fazer nada por você, ela não pode interceder por você diante de Deus. Porque Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse no versículo 36 de João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui também aniquila, joga por terra, né? Essa ideia de que Maria, ela pode interceder por nós, que Maria pode salvar a nossa alma, que ela pode contribuir de alguma forma com a salvação das nossas almas, intercedendo por nós diante de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, esse texto aqui, ele deixa muito claro com relação à existência do inferno, ele deixa muito claro que os mortos não podem interceder por nós, e ele deixa muito claro, irmãos, que o que nós temos que fazer agora. No versículo 27, irmãos, o rico diz, né? Olha o que ele diz no versículo 27. Nesse caso, olha só, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, versículo de número 28, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Olha só, então irmãos, quanto tempo ele teve enquanto ele era vivo para se preocupar com a eternidade, para se preocupar não apenas com a salvação dele, mas a salvação dos irmãos. Mas assim ele não fez. Ele era um homem preocupado com festa todos os dias, diversões, bebedeiras, não é? Grandes banquetes. Ele não estava preocupado com a eternidade. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas não se preocupam com a eternidade. Irmãos, nós também éramos assim. Nós não nos preocupávamos com a eternidade até que conhecemos a palavra, até que tivemos um encontro com Jesus. E essas pessoas do mundo só vão ter um encontro com Jesus, só vão conhecer a palavra se nós anunciarmos a palavra como ela deve ser anunciada.
se nós pregarmos o Evangelho como ele deve ser pregado, irmãos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então nós temos que pregar, nós temos que realmente usar o nosso tempo, o tempo que nos resta, para pregar o Evangelho. Infelizmente, irmãos, esse é um assunto que me deixa muito triste falar disso, mas infelizmente nós estamos vendo pessoas que estão mais preocupadas em adquirir riquezas nesse mundo, estão mais preocupadas em serem importantes nesse mundo do que propriamente dito com as suas almas e muito menos com as almas dos outros, né? Não é tempo, irmãos, não é tempo de nós usarmos os nossos canais, não há mais tempo de nós usarmos os veículos de comunicação para nós ficarmos arrecadando fundos, pedindo dinheiro, fazendo campanha de prosperidade, voto para isso, voto para aquilo. Queridos, nós vamos morrer e não vamos levar nada disso. Nós temos que nos preocupar em termos a salvação das nossas almas e levar esta mensagem a fim de que essa mensagem também produza salvação para outras pessoas. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje são pessoas que estão preocupadas em ter, né, em arrecadar fundos. Outros estão preocupados em adquirir muitos inscritos em seus canais, utilizando-se de ferramentas que não glorificam o Senhor, que não produzem salvação, que muitas vezes até afastam as pessoas, né, do Evangelho. Então nós temos que nos preocupar em pregar o verdadeiro Evangelho, né? Não é tempo mais de nós nos preocuparmos, irmãos, em adquirirmos riquezas, em adquirirmos bens, né? Eu acredito que a humanidade ela realmente está chegando ao fim. Eu ouvi a declaração há alguns dias, tempo atrás, aí, eu não sei precisar quanto tempo tem isso, do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil, falando que o Brasil não teria condições de se recuperar diante de uma catástrofe envolvendo o mar. E eu fico perguntando, por que ele falou isso? Por que ele mencionou isso? Eu conheço pessoas, irmãos, que estão preocupadas em comprar casa na praia, apartamento na beira do mar, né? Pessoas que estão preocupadas em adquirir mais e mais riquezas. Não é mais tempo para isso, irmãos. É tempo de nós nos preocuparmos com a salvação das nossas almas. E aquele rico só se preocupou depois de morto, e depois de morto não adianta mais nada. Ele só se preocupou com a família dele depois que ele morreu e aí não adiantou mais. Olha o versículo de número 29, vamos ver aqui o que diz assim, ó. Mas Abraão respondeu, olha só, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros, olha aí, e os livros dos profetas, para os avisar que eles os escutem. Olha só, Abraão está dizendo para aquele homem rico, né? Em outra tradução diz, eles têm Moisés e os profetas, né? Ou seja, eles têm a Bíblia, eles têm a mensagem do Senhor e eles têm os pregadores do Evangelho, né? Nós, como pregadores do Evangelho, nós temos que pregar, irmãos, falar sobre isso. Infelizmente, irmãos, esse assunto não é mais tão falado como era antes, quando o Evangelho chegou ao Brasil. Esse assunto não é mais falado nas igrejas. Eu conheço pastores que não falam sobre o inferno porque eles têm medo das ovelhas saírem, né? Eles dizem que falar de inferno causa medo nas pessoas. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, né? Jesus falou, não temam o homem que pode matar apenas o corpo, mas temam a Deus que mata o corpo, pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Irmãos, se o ser humano bem souber, se o ser humano realmente parar para pensar e analisar, irmãos,
quão terrível é o inferno. Quão terrível e assustador é o inferno. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 10 e 11, eu quero destacar 11, que diz que lá no inferno a fumaça sobe, a fumaça do tormento das pessoas que vão estar lá subirá pelos séculos dos séculos, e elas não terão descanso, nem de dia e nem de noite. Não haverá descanso, não haverá alívio para quem vai estar no inferno. Irmãos, e como disse no início dessa mensagem, a eternidade é muito tempo para nós não nos preocuparmos com ela. Ontem eu fiz uma viagem com Uber e conversando com eles sobre religiosidade, conversando com eles sobre eternidade, sobre o perigo de nós morrermos a qualquer momento, e eu disse a ele uma coisa, eu disse, olhe, quando ele disse que ele disse, eu sou católico, eu disse, amigo, catolicismo não leva para o céu, a igreja nenhuma, placa de igreja nenhuma leva para o céu, não se iluda com isso, nenhuma placa de igreja vai te levar para o céu, o que vai te levar para o céu é Jesus, mediante o seu arrependimento, mediante o arrependimento dos seus pecados, mediante você levar uma vida correta diante dele. É isso que vai salvar a sua alma. É isso que vai levar você para a eternidade ao lado de Jesus. E nós, irmãos, nós precisamos a cada dia nos dedicar à palavra de Deus. Precisamos a cada dia, irmãos, a cada dia olhar para dentro de nós. E se nós não formos capazes de conhecermos ou de admitirmos os nossos erros, nós não seremos salvos. Porque se nós não tivermos a hombridade de reconhecer que nós precisamos de Jesus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos, infelizmente, não haverá salvação. Então, eu quero chamar a sua atenção, encerrando esse vídeo. Aquele rico tinha tudo durante a sua vida, não lhe faltava nada. Era um homem respeitado, que tinha muitos amigos, mas que depois que morreu, se deparou com uma realidade triste, muito triste e eterna. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, aquele que está no inferno sairá de lá. Uma vez no inferno para sempre. Pense sobre isso, reflita sobre isso, reflitamos sobre isso, que nós possamos, irmãos, refletir sobre isso todos os dias, porque isso vai nos ajudar a alcançarmos a eternidade com Cristo. Amém? Eu quero orar com você para encerrarmos esta reflexão. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos nesse texto, de mais uma vez, Senhor, refletirmos, Senhor, sobre as nossas vidas, de mais uma vez, Senhor, levarmos diante do Senhor, Pai, Senhor, o nosso pedido que nos ajuda, Senhor, a alcançar a eternidade. Querido Espírito Santo, nos ajuda a vencer o mundo, nos ajuda a vencer o pecado todos os dias, nos ajuda a estarmos preparados, Senhor, para o momento, Pai, que vai chegar para todos nós, que é a eternidade. Porém, Senhor, nós queremos alcançar a eternidade ao lado do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, nos incomodar, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, nos confrontar com a Tua palavra, meu Pai. De que quando nós errarmos, Senhor, que nós sejamos confrontados pelo Senhor, a fim de que venhamos nos arrepender, Pai, para que nós possamos, Senhor, estar com o Senhor por toda a eternidade. Pai querido, abençoe cada pessoa que vai assistir ou que assistiu esta mensagem, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai querido, Senhor, falar ao coração de cada pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.